Avesso. Oferecimento Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje um Avesso especial, quase direi. Estamos às vésperas da eleição e temos aqui conosco duas das pessoas que estão mais em evidência atualmente em nossa cidade. Nós estamos recebendo hoje, prazerosamente, os dois candidatos a vice-prefeito de São Luís nas próximas eleições, Roberto Rocha e Neto Evangelista. Senhores, boa noite, um prazer enorme tê-los aqui. Bom, as eleições estão aí há poucos dias, o clima está um pouco tenso, as pesquisas oscilam aqui e agora, hoje parece que tem um debate, não se sabe bem a consequência disso. Qual é a opinião dos senhores sobre a eleição dos Estados Unidos que acontece agora em novembro? Boa noite, Américo. Boa noite, amigos da TV Guará, a você que está em casa, nos assistindo. É sempre uma oportunidade boa a gente poder conversar com você por intermédio dos veículos de comunicação aqui da nossa cidade. Nós acompanhamos as eleições nos Estados Unidos com muito interesse, todos nós brasileiros. Afinal de contas, nós estamos falando da maior potência econômica do mundo, que tem efeitos ao resultado dessa eleição em qualquer canto do planeta. E aqui no Brasil, a gente acompanhou ontem o último debate que aconteceu naquelas eleições no estado da Flórida. Acho que é uma lição de democracia, mais uma lição de democracia. Né? Ao final do debate, os candidatos com suas famílias, recebendo os cumprimentos, né? Um gesto de civilidade democrática e de que a disputa tem que se dar exatamente no campo das ideias, tal como a gente deseja que seja no Brasil, tal como a gente está fazendo aqui em São Luís. De forma que eu quero iniciar cumprimentando a todos, cumprimentando você, Américo, Neto Evangelista, deputado estadual, nosso amigo, parlamentar do Maranhão, que tem o nosso respeito. E nós, como brasileiros do Maranhão, acompanhando a eleição nos Estados Unidos, mas evidentemente, mesmo assistindo um debate importante como aquele que foi na noite de ontem, a gente está no olho do debate dos Estados Unidos, mas está com outro olho aqui, acompanhando o desenrolar das coisas da política de São Luís. Deputado, ele falou em lição de democracia. Você acha que a democracia no Brasil, ela está instalada, ela está exercitada? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores da TV Guará, boa noite ao Américo, boa noite ao amigo Roberto Rocha, do qual também tenho bastante respeito, apesar de estarmos em chapas diferentes nessas eleições, mas o respeito acima de tudo, porque o nosso respeito é o respeito para com o eleitor que está em casa acompanhando essas eleições. A democracia no Brasil, ela ainda está engatinhando, assim eu penso, Américo. Aos poucos ela vai se construindo, aos poucos nós vamos conseguindo fazer o Brasil que todos nós sonhamos, aquele Brasil que Ulisses Guimarães, ao fazer ali a Constituição, junto com a Constituinte, todos aqueles deputados federais, Maranhão afora, que participaram daquele momento histórico, estão agora tentando fazer essa democracia valer a pena aqui em São Luís, com essas eleições, no estado, com as eleições que temos no país. Infelizmente, ainda existe, Américo, em muitos momentos, a própria classe política tenta desmoralizar a democracia, que é um instrumento tão importante na política brasileira e que demorou muito para se conquistar. E depois de conquistado, nós não podemos jogar fora o que os antepassados conseguiram construíram. Já coisa, tanto a coligação do senhor como a coligação do senhor tem um adversário em comum no estado do Maranhão.
as duas coligações não se cheiram bem com o nível estadual. Isso não seria o suficiente para aproximá-los? Olha, eu compreendo que a gente está discutindo a eleição de São Luís. Ela tem as suas especificidades. Nós temos, claro, posicionamentos políticos que se aproximam uns dos outros. Nós temos um espaço político que muitas vezes a gente ocupa o mesmo espaço nas eleições estaduais. Contudo, nas eleições de prefeito, nós temos, assim, oferecido à cidade de São Luís alternativa para que ela possa, dentro da sua soberania, a população de São Luís, escolher se prefere o caminho da mudança ou se prefere o caminho da continuação do que está aí, do que diz respeito à gestão pública municipal. Olha, Américo, eu te confesso que ao longo do ano de 2011, como deputado estadual, como membro da oposição na Assembleia Legislativa, a todo instante trabalhei para que as oposições pudessem estar unidas nas eleições em São Luís. Eu acho que isso era fundamental, já que, no fim das contas, como ambas as candidaturas, ambos os campos políticos divergem de hoje quem comanda o Estado, então eu imaginava que pudesse haver uma união de forças, para que amanhã essa união de forças pudesse valer a pena, né, numa próxima eleição. Mas cada eleição é uma eleição. Infelizmente não pôde haver esta unidade, houve a divisão das oposições, cada um defendendo as suas ideias, a chapa do companheiro Roberto Rocha defendendo as ideias que entendem, a nossa defendendo as ideias que nós entendemos, de continuar o trabalho do prefeito João Castelo, que é onde está sendo feita a verdadeira mudança em São Luís. E falando nessa mudança, Américo, a gente pode fazer um comparativo dessa administração do prefeito João Castelo, esses 3 anos e meio, com os últimos 12 anos de administrações aqui em São Luís. E nessa gestão, foi a gestão, comparando com esses últimos 12 anos, que mais teve realização na nossa cidade. Coisa concreta. Não é pintar um meio fio para que venha a primeira chuva e tire, não. Coisa concreta. Asfalto CBUQ, que muita gente disse que o asfalto aqui em São Luís está sendo colocado, é sorrisalva. É falta de informação. Existem 3 tipos de asfalto, Américo. É o areia asfáltica, que é o mais simples. O asfalto britado, que é o mediano. O CBUQ. E o CBUQ, que é o conhecido como concreto asfáltico, que é o que está sendo colocado aqui em São Luís, né? E com o solo que nós temos aqui em São Luís, um asfalto que realmente dê conta de ficar anos e anos, é o CBUQ. Então está sendo feito um trabalho realmente concreto, um trabalho que não perdure por uma gestão, que perdure por longos anos. E para que esse trabalho possa ser feito, é aos poucos que vai se construindo uma cidade. Não é no instalar de dedos, não é apenas de um mandato de 4 anos, não. Diga uma coisa, deputado. É evidente que numa administração tem coisas certas e coisas erradas. No caso de Vitória, o que seria mantido? Olha, eu creio que tem acertos na administração do prefeito João Castelo. Nós não podemos desconhecer isso. Em diversas áreas. Na área da educação, por exemplo, ele tem um programa do fardamento escolar, programa do leite nas escolas, que a gente pretende ampliar e melhorar a execução desse serviço. Tem em algumas outras áreas, no entanto, que precisa ser completamente reestruturada. Eu compreendo que essa reestruturação inicia da máquina administrativa. Uma máquina muito grande, muito pesada. Se você for em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura tem 11 secretarias e ela é mais ágil. Você tem uma administração com secretarias que tem mais sinergia. Elas se integram entre si, as secretarias. Elas não funcionam como ilhas, cada uma independente da outra. O modelo de gestão ele precisa ser implantado do começo do governo, para que essa gestão ela possa estar integrada e ter controle social. Como é que tem controle social? Para ter controle social necessita ter transparência. Não tem como a sociedade controlar o governo se ela não conhece os números e as ações do governo, se não há transparência. Eu falei em integração. As subprefeituras que estão sendo pensadas pela sua chapa, ela favoreceria essa integração ou dividiria a cidade em blocos? São Luís tem mais de 1.200.000 habitantes. E quem administra uma cidade como São Luís tem que ter uma perspectiva da região metropolitana. Então nós temos que ter uma gestão
democrática e regionalizada. Democrática para governar para aqueles que mais precisam e regionalizada para poder ter a compreensão da região metropolitana. Se você for ver a região metropolitana, nós estamos com mais de 1.600.000 habitantes. São José de Ribamar já é um município hoje com quase 200.000 habitantes. E esses municípios, eles são área conurbada. Eles se confundem com o município de São Luís. Então não há como São Luís ir bem se o município do outro lado da rua vai mal. Então é obrigado que um prefeito de São Luís lidere o processo de desenvolvimento regional. E quando se faz essa administração regional, com visão regional, é necessário ter, no âmbito do executivo, uma gestão integrada com esses prefeitos da região metropolitana. E é preciso que essa gestão ela possa ter capilaridade, que ela possa chegar lá na ponta. E para chegar na ponta é preciso descentralizar. E aí você tem hoje regiões como o eixo Itaquibacanga, que é do tamanho de Imperatriz, que há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um pouco menos, era do tamanho, a região de Itaquibacanga era do tamanho de São Luís, hoje ela é do tamanho de Imperatriz. Então, as subprefeituras servem para descentralizar e fazer com que a administração municipal, o gabinete do prefeito, possa ter ali os seus olhos e ouvidos. O senhor, claro que o senhor tem uma noção muito clara da administração João Castelo atual. O senhor acha que da forma que está, com alguns movimentos na pedra do tabuleiro do xadrez, dá para continuar do jeito que está? O senhor responde no próximo bloco.